E aí, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as fontes de energia, né, que está na página 40 do livro e fala sobre a eficiência energética. Lembrando que o livro divide essas fontes de energia em duas partes: as fontes tradicionais, que é compreendida pelo carvão mineral, o gás natural e o petróleo, e as fontes alternativas, que são fontes que são alternativas a um modo, né, de combustíveis fósseis. Quais são as fontes alternativas? A nuclear, eólica, solar, a hidrelétrica e também os biocombustíveis, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles daqui a pouco. Mas primeiro, falando sobre as energias tradicionais, né? Elas são as mais utilizadas no mundo. Tem um gráfico na página 41 que demonstra muito bem isso, falando que o petróleo, o carvão mineral e o gás natural correspondem aí. O petróleo a mais de 31% do uso mundial, o carvão mineral mais de 28% e o gás natural 21%. Então são combustíveis que eles são muito utilizados, dada a facilidade de você obter eles e também, como é o caso do petróleo, a facilidade de você usar o petróleo em diversas coisas, em diversos produtos, né? Para diversos resultados diferentes em nossa sociedade. E o grande problema dessas matrizes energéticas, né, que são fósseis, provenientes de combustíveis fósseis, é porque elas poluem muito o meio ambiente, principalmente a atmosfera. Então o petróleo, principalmente o petróleo e o carvão mineral, eles poluem muito e são responsáveis por agravar a questão atmosférica do nosso planeta e também por agravar a questão do aquecimento global. E aí surgem as alternativas, né? As fontes alternativas, que algumas delas são limpas, outras nem tanto, né? Vamos falar um pouquinho sobre a energia nuclear, que está na página 41 do livro. Qual é o problema da energia nuclear? Né? A energia nuclear ela é enriquecida através do urânio, ela é produzida através do enriquecimento do urânio, só que ela não polui o meio ambiente, não polui a atmosfera. Do ponto de vista atmosférico, ela é uma energia limpa. Porém, da queima, né, do enriquecimento do urânio, é produzido lixo tóxico. Né? E o que fazer com esse lixo tóxico? Você não pode simplesmente pegar e descartar em qualquer lugar, porque as pessoas podem, ao entrar em contato com esse lixo tóxico, as pessoas podem se contaminar e desenvolver uma série de doenças e morrerem. Também não pode ser descartados em rios, em mares. Você vai poluir todo um ecossistema, todo o sistema hídrico das cidades, do país, vão ser poluídos por causa desse descarte feito de maneira errada. Então, o lixo, né, o lixo atômico, muitas das vezes ele é enterrado, tem todo um procedimento, tem que ser enterrado a determinados metros de profundidade, para que não cause problema nem para o ser humano, nem para as fontes de água que passam naquele local, lençol freático, e nem que vá poluir os oceanos, os mares e os rios. Então é uma energia que ela tem esse fator positivo de não poluir o meio ambiente, e tem um outro problema também que são os acidentes, né? Nós já tivemos 2 acidentes, o primeiro em Chernobyl, na década de 80, em que um superaquecimento de um reator causou um acidente e muitas pessoas morreram, outras pessoas ficaram doentes, tem pessoas que sofrem até hoje por causa desse acidente. E o outro acidente na cidade de Fukushima, no Japão, em 2011, né, o que aconteceu em Fukushima? Né? Aconteceu um terremoto de uma alta magnitude no oceano que causou uma tsunami, né, ondas gigantes, que destruíram algumas das usinas nucleares de Fukushima. E aí as pessoas tiveram que sair desesperadas de lá, correndo, né? E num raio de até 300 quilômetros as pessoas foram evacuadas, tiveram que sair. Então a energia nuclear ela tem riscos muito grandes, né? Passando para os outros tipos de fontes de energia, a gente tem a hidrelétrica, né? Que ela é muito utilizada no Brasil,
Só que para ser utilizada, ela precisa que os rios do país eles sejam adequados para esse tipo de produção. Os rios têm que ter uma grande vazão, né, uma velocidade grande para poder girar a turbina. E não são todos os países que têm esse tipo de rios favoráveis. Por exemplo, na Europa, boa parte da Europa não é assim positivo esse tipo de produção. Mas aqui no Brasil, sim, o Brasil durante muito tempo teve a maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Itaipu, né? Hoje já não é a maior, existe uma maior na China, né? Mas essa produção ela causa muito impacto, né? Esse tipo de fonte de energia quando ela é instalada, né? Quando você cria uma usina, quando você coloca as turbinas, você alaga regiões próximas, você acaba mexendo com todo um ecossistema, animais que viviam próximos, né, a esses rios, a esses córregos, eles morrem nesse alagamento ou têm que fugir daquele local, né, e causa muitos impactos do ponto de vista ambiental também, né? Só que na produção de energia, ela é uma energia totalmente limpa, né? Desde que foi instalada aqui no Brasil, a usina de Itaipu, ela produz energia limpa. Muito assim, às vezes, né, durante algum tempo, você tem problemas que a água, né, tem chovido muito pouco e aí a água desses rios diminui e aí você tem que recorrer a outros tipos de energia, mas basicamente é uma energia limpa. Vamos falar também das energias eólica e solar, que são energias limpas, só que precisam de um grande investimento para você instalar as turbinas, né, aqueles cataventos gigantes que são colocados em alguns locais. Lembrando que não são todos os locais que são favoráveis a esse tipo de energia. É necessário que você tenha ventos regulares durante todo o ano. O Rio de Janeiro, por exemplo, não tem esse tipo de ventos regulares. Na região dos lagos, né, Cabo Frio, Arraial do Cabo ainda tem uma corrente de ventos durante boa parte do ano, mas mesmo assim também não é um local adequado. Você consegue achar esses locais mais adequados lá no Nordeste, né? Que a energia solar, você precisa de um investimento bem alto para colocar aquelas placas solares para poder começar a produzir energia. Então é um retorno que vai demorar muitas das vezes 10, 15 anos para o indivíduo recuperar, né, na conta de energia que ele vai deixar de pagar, energia elétrica, e que ele vai recuperar na energia solar. Então é algo que ainda é muito caro, mas é algo que deve ser incentivado pelo governo, porque esse tipo de energia ele é uma energia totalmente limpa, né, que vai favorecer o meio ambiente, tá? Para finalizar aqui, a gente vai falar sobre os biocombustíveis, né? O que são biocombustíveis? São combustíveis que eles são produzidos através de matéria orgânica, né? Por exemplo, o etanol, né? O álcool, ele é produzido através da cana-de-açúcar. E o biodiesel é produzido através da mamona de soja. Ou seja, são combustíveis para serem utilizados em automóveis que eles são plantados, né? Você adquire esses combustíveis através do plantio, tanto da soja quanto da cana-de-açúcar. E aí cai num dilema, né? Nesse espaço que você está produzindo soja e produzindo cana-de-açúcar para poder obter combustível, esse é um espaço que poderia estar sendo utilizado para produzir alimentos. Então, é meio contraditório. Você não produz alimentos para a sua população, mas você produz algo que vai ser utilizado nos automóveis. Então, é uma energia limpa que deve ser incentivada sim, só que não se pode deixar de pensar na questão alimentar, tá? Então, pessoal, fechamos aqui a matéria do primeiro bimestre, tá? O próximo conteúdo que eu gravar já vai ser sobre aulas referentes ao segundo bimestre e vamos fazer aí os exercícios do livro para a gente fechar
direitinho esse primeiro bimestre, tá? Fiquem com Deus, um abraço para vocês.